Esse é o seu Fala Comigo, Fala Comigo. E hoje a gente vai estar recebendo uma pessoa super especial, Matheus Gripe, cantor, ministro de louvor, dirigente de uma, não vou dizer uma ONG, mas de um projeto social super bacana. E ele vai contar um pouquinho sobre a vida dele, o que ele tem aprontado por aí. Matheus! E aí, Claudinha? Oi, gente, tudo Finalmente bem? Aqui no nosso canal, junto no Fala Comigo. Matheus, você tem quantos anos? E não posso contar. Para homem segredo. A gente pode perguntar. Não conto ou não conto? Para homem a gente pode perguntar. Não vem com essa não, fala logo. Tô na casa dos 30 já. Casa? Gente, nunca vi um homem que não quer assumir idade. Fala logo! 32, eu tenho 25, já tem uns 6 anos. Então vocês fazem as contas 31. aí. 31, quase a idade de Cristo. Daqui a pouco 33 anos, melhor idade. Aí já casa, tá? Nesse período. Tá na hora de casar, né? Minha avó fica falando isso direto. Casa, meu filho, eu quero bisneto. A gente que é criado por vó, a gente tem umas coisas assim muito engraçadas, né? Não tem jeito. Elas chamam a atenção. O tempo inteiro. É verdade que todo mundo fala que é cuidado dobrado? É tudo dobrado. A minha também era assim, era a vara de goiabeira era dobrada. Vara de goiabeira. Graças a Deus, por isso eu não passei, não. Não esse cuidado todo, não cheguei a tomar essa, não. Matheus, você tem já uma carreira de alguns anos, mas como é que foi esse start para a música? Como é que aconteceu isso? Então, eu sempre, de certa forma, eu sempre fui envolvido com a música, né? Desde a infância, desde que eu era criança, eu sempre gostei muito de música. E um período eu já cantava em casa, na época os meus pais tinham um gravadorzinho pequenininho e eu ficava cantando com aquilo, gravando. E aí num determinado período da vida meus pais se separaram e a minha mãe voltou para Minas, né? Porque a minha família por parte de mãe e a família por parte de pai também é toda de Minas. Eu não sabia, mas você tem um jeitinho mineiro. Só os meus pais, mas eu não sou mineiro. Mas tem um jeito. Mas tem um jeito, porque o sangue tá lá, não tem jeito. E aí minha mãe voltou para Minas, que inclusive meu pai conheceu minha mãe em Minas, em uma dessas viagens dele lá para visitar a família, teve negócio lá, essa coisa toda. E aí quando eles separaram, minha mãe voltou para Minas e lá eu ia com a família dos meus avós por parte de mãe para a primeira igreja batista de Manhuaçu. Manhuaçu. Perto de Manhumirim. Pertinho. Isso aí. Passei por lá já. É isso aí. E aí, sabe que a Igreja Batista tem esse negócio muito forte, né? Da área musical, sim, esquema de coral, extremamente organizados, com essas coisas todas. E aí comecei a participar de coral. Ainda quando eu era criança, fazia lá os ensaios, aquela coisa de adolescente. E num determinado momento eu falei assim, eu quero voltar a morar no Rio. Quero vir pra minha... Isso com quantos anos? Tava com 13. 13. Aí eu falei, eu quero voltar a morar no Rio. Aí conversei com a minha mãe, aquela coisa toda. E ela, não, tudo bem. Aí vim morar com os meus avós aqui no Rio, que são os pais do meu pai. Se meu filho fala um negócio desse comigo, não ia tá tudo bem não, Pedro. Mãe, eu quero voltar a morar não sei onde. Não, comigo. Pense. Mas enfim, mamãe deixou. Minha mãe deixou. E aí comecei a já participar aqui da igreja que eu congrego até hoje, que é a Voz de Deus, do Pastor Aio. Naquela época, então desde aquela época. Desde aquela época. Já tô há 18 anos na mesma igreja. Que legal. E aí cheguei, e aí queria me envolver na questão musical. E interessante que na época os líderes do louvor eram os meus tios. E aí eu falei, eu quero participar do louvor, tal, tudo bem. Eu fiquei quase 2 anos carregando caixa de som, enrola cabo, arruma cabo, monta, desmonta. Mas é assim mesmo, pra depois começar a cantar de fato. Então assim, todas as áreas que envolvem o Ministério da Música na igreja hoje, eu domino, entre aspas, né, assim dizendo, eu tenho conhecimento porque eu passei. Então eu consigo hoje resolver um problema no som, eu consigo hoje resolver um problema se a gente tiver que ajustar uma divisão vocal, a questão do instrumental, montar um arranjo, organizar ensaios, apresentações, porque eu passei por tudo isso. Não imaginava que futuramente eu me tornaria líder no Ministério de Louvor, né? Então eu não sabia que lá atrás Deus ele já estava preparando tudo isso para que
mais para frente eu pudesse colocar pessoas ali para coordenarem cada área, porque eu já sei como funciona. E aí comecei nessa fase aí, desde da infância, adolescência, pré-adolescência, a participar, a me envolver. E o engraçado é que, por ter morado em Minas durante muitos anos, e nessa formação que os meus pais separaram, se eu não estiver errado, eu tinha aproximadamente 6 para 7 anos de idade. Então eu fiquei mais uns 6, 7 anos em Minas. Então o sotaque mineiro ele veio muito forte. E aí ficou aquela mistura, né, do sotaque carioca com o mineiro. Todo mundo diz, quando vem para o Rio de Janeiro, pode ser da região que for. Parece que o sotaque carioca é muito pesado, é bem forte. Né? E aí ficava muito engraçado eu cantando, falando, porque era mesclava ali os dois sotaques, e o sotaque do mineiro misturado com o do carioca, que era pesado, e o pessoal ria, zoava, aquela coisa bem legal e bem saudável também. Uma época muito boa, a gente teve uma galera muito legal na minha época de adolescência que já participava ali do louvor, que a gente foi crescendo juntos. Como é que foi isso? Assim, a gente sabe que é meio punk, né? O divórcio, né? Ter os pais separados, é um recomeço, você tem que reescrever a sua história. Você tinha formatado o HD de uma forma, opa, sou de uma família assim, aí de repente tudo muda. Como é que foi esse choque para você? Você se adaptou bem chegando ao Rio, com novo formato de família, com uma nova igreja? De fato foi tudo muito complicado, porque primeiro você tinha 6, né? Os filhos eles nunca estão preparados para perderem a convivência com os pais, seja o pai ou seja a mãe, ou não viver mais dentro do mesmo ambiente, dentro do mesmo lar. Então foi um choque muito grande, tanto para mim quanto para meu irmão. Meu irmão ainda era muito bebê, muito novinho, eram só nós dois. Na época, ele não pegou assim, de fato, ainda em fase de entendimento, né? Mas também afetou muito a vida dele, porque a gente quando é colocado no mundo, a gente não pede para nascer. E depois que a gente nasce e que a gente constrói dentro da nossa mente a figura paterna e a figura materna, você espera que essa figura vá te levar e te influenciar pelo restante da sua vida, até você ser responsável pelos seus atos, até você ter entendimento do que você vai fazer. Então, foi muito difícil. Foram 2 momentos difíceis. O primeiro, a gente sair aqui do Rio para voltar a morar em Minas, porque eu nasci aqui, então eu ainda não tinha morado em Minas, então tive que me adaptar lá. Chegando lá, minha família por parte de mãe e a família de pai também que mora lá é muito grande, então com o tempo a gente se organizou e começou a entender, a viver aquilo dali. Dinâmica, né? E aí depois, para mim, voltar para cá também foi uma outra adaptação. E a gente sabe que a separação, esse é o entendimento meu, não tem um culpado. Né? É uma decisão que ambas as partes, seja durante algo que vem fazendo durante o casamento, ou seja, ali naquele momento que decide se separar, cada um tem o seu percentual de responsabilidade. Eu costumo dizer que é meio a meio. É a 2, né? É meio a meio. Então 50% da responsabilidade de cada. E aí você acaba, por mais que você tenha contato com todo mundo, né? Mas eu fiquei muito tempo vivendo mais com a família do meu pai. Sim. Ia lá só visitar a família da minha mãe. Essa sua avó daqui do Rio, que para quem você veio, terminou de te criar, era por parte do pai ou mãe? Do pai. E aí, os papéis se inverteram, porque eu fiquei morando alguns anos com a minha mãe e a gente vinha visitar a família do meu pai. E aí ficou ao contrário, eu vim morar com a família do meu pai e ia visitar a mamãe. E aí, então assim, todo esse conflito para administrar. A igreja acabou sendo muito importante nesse A igreja momento. foi importante e foi o meu porto seguro. Eu literalmente me tornei um rato de igreja, como dizem por aí, porque eu queria estar ali todo dia até o dia de hoje, né? Eu sou um cantor muito envolvido com a igreja local, eu sou literalmente um ministro de louvor. Você tocou em algo muito importante. A gente ouve muitas pessoas falando, nos artistas,
cristãos, e nenhum problema em falar sobre isso, porque artista nada mais é uma pessoa que tem uma arte, que desenvolve uma arte. Claro. Ministério é a consequência, é o que você vai usar em prol dessa arte. O que essa arte vai te levar? Você tem um ministério, mas qual é a sua arte? Você canta. E quando você descobriu isso, parece que tem um start diferente na vida da gente. Por exemplo, para você ir para o lado da música, é importante porque você ocupou a sua vida e você começou a entender, peraí, é isso que eu quero. Essa é a minha arte, isso me representa. Foi mais ou menos assim na igreja? Sim. E literalmente, além de ser um refúgio para aquele momento onde, porque assim, a gente vai tentando administrar todas as ideias, tentar entender o que está acontecendo, porque são situações complicadas que você tem que administrar dentro da sua vida e não são situações fáceis de você ficar conversando. Nesse meio tempo, meu pai também mudou para o Pará. Nossa. E casou lá de novo, construiu uma família lá e ficou por lá. Ele já está morando lá há 20 e alguns anos. Então, a gente ficou mais distante. E a minha mãe se reinventou, minha mãe super guerreira, 2 matrículas na prefeitura, é professora, rala pra caramba, sustentou meu irmão durante todos esses anos. Hoje meu irmão também... Seu irmão ficou com ela? Ficou. Aí agora, hoje, ele também mora aqui no Rio, né? Ele veio pra cá estudar, passou pro FRJ. Show. Veio pra cá, tá trabalhando, hoje ele é bancário. E aí ela segurou a onda mesmo. Então, assim, a gente acabou tendo uma referência de longe, mas sabendo que tem como se reinventar. Eu ia falar isso, apesar de vocês serem... Vocês não, seus pais serem separados, por exemplo, os meus também foram. Mas eu já muito grande, uma coisa que quase ninguém mais espera, que um casal de 27 anos de casamento, com filha de 20 e poucos anos, vá se separar. Então, assim, a minha cabeça era muito bem estruturada, os meus valores eram muito bem concebidos, e apesar dos seus pais terem se separado, a gente percebe isso, os valores, uma estrutura familiar. Porque as pessoas confundem muito pais separados com família desestruturada. Não, apenas naquele momento ali, como você falou, houve uma ruptura do casamento, não da estrutura familiar, das suas origens, daquilo que você acredita que é como família, bases morais que você recebeu, seu irmão também recebeu, e que foram fundamentais para você ser o indivíduo que você é hoje. Sim, com certeza isso potencializou os pontos positivos, e essa situação complicada também que eu vivi e assisti serviu para mim como um exemplo daquilo que eu não quero viver no futuro. Sim, isso acaba sendo um exemplo. E além de um exemplo daquilo que eu não quero viver no futuro, uma forma muito forte dentro de mim para ajudar outras pessoas que passam pela mesma situação, porque assim, eu particularmente, eu nunca tive um momento, vamos dizer assim, de depressão, de algo que me paralisasse. Você não tinha tempo. Por conta dessa situação, entendeu? Mas muitas pessoas que passam por isso, às vezes ficam anos sem conseguir se levantar. E hoje eu sei, na pele, no meu coração, eu sei o que um filho sente dentro dessa situação. Isso te motivou talvez a tomar a frente desse projeto social? Fala um pouquinho dele. Então, aí, até concluindo o nosso raciocínio sobre a questão ali da música, né, que foi esse meu porto seguro, eu comecei a participar do louvor, me tornei líder de louvor e aquela coisa toda. Depois de alguns anos já ministrando louvor na igreja local, eu comecei a compor, escrever canções, e aí nesse negócio da música, a gente que vive da arte, que se dedica da arte, a gente que é artista, que sabe a necessidade que a gente tem de dedicar e de entregar tempo para conseguir realizar isso tudo, sabe como é difícil, principalmente a nível de recursos, financeiramente falando. E aí, alguns anos atrás, aproximadamente 3 anos atrás, eu sentei com o meu pastor e falei assim: pastor, a gente tem uma estrutura aqui na igreja, temos algumas salas e tal, como eu estou integralmente cuidando do meu ministério e do ministério da igreja local, não estou trabalhando com outra coisa, eu tive uma ideia. Estou querendo montar uma escola de música. Uma escola de música onde eu cobraria um valor acessível, muito abaixo do mercado, para você ver. Hoje eu dou aula gratuita lá na igreja e eu pago para estudar música.
E eu sei quanto custa. Sim. E aí eu falei assim, pô, vou montar uma escola com um preço social, um preço acessível que todo mundo consiga. E isso vai ser uma fonte de recurso para mim. Mesmo que entre pouco, mas é mais um recurso para a gente investir, para a gente gerar mais material e tal. Essa era a minha ideia principal. Meu pastor, pô, muito legal, estrutura isso tudo então, faz o esqueleto do projeto e vamos tocar para frente, beleza. Correria de cuidar do ministério local, preparação das minhas coisas, ficou lá guardado, eu não coloquei o projeto para acontecer. No início do ano passado, meados de março, quase abril, a gente sentou para conversar e na nossa conversa, falando novamente sobre o projeto... No auge da pandemia. No auge da pandemia, bem ali no início. Falando sobre o projeto, a gente recebendo muitos relatos de pessoas desesperadas, muitas famílias em depressão, muitas crianças dentro de casa sem ter o que fazer. Exatamente. Aquela agonia, aquele desespero. Foi um momento complicado. E aí a gente conversando, ele falou assim, por que você não faz essa escola de música gratuita? Aí no primeiro momento veio um choque, né? Aquele tapa, eu falei, caraca. Porque mesmo que entre pouco, é um pouco que, como você falou, dá para se volta, mas para investir e tal, essa coisa toda. Aí eu falei, aí naquele momento que ele me falou, me deu um choque, mas ao mesmo tempo Deus falou assim... Uma segurança, né? Uma segurança, uma paz tão grande no meu coração. Eu falei assim, tá aí. O Senhor falou algo agora que Deus gerou uma paz no meu coração. Eu creio que isso seja uma confirmação. Vamos fazer isso de graça, para os alunos não pagarem nada. Mas aí eu pensei, como que eu vou fazer agora? Porque eu já tinha combinado com os professores que eu daria um valor X para eles por turma, por cada turma que eles dessem aula. E aí agora como é que eu vou falar para eles que é um projeto 100% social e que eu não vou ter mais como dar isso aí por turma? E aí? Aí eu marquei uma reunião, a gente sentou, todo mundo falou assim, gente, como vocês sabem, a ideia do B&Do Music, que é seja e faça música, né, na tradução literal, era que a gente virasse uma escola de música. Seria de valor social, teria recursos. Com esses recursos eu repassaria a parte de vocês só que o projeto mudou. Devido a essa situação, devido a esse momento, a gente vai desenvolver um projeto para transformar vidas através da música. Então, nós não vamos cobrar os alunos. Vai ser 100% gratuito. 100% gratuito. E a ajuda que eu ia dar para vocês por turma, eu não tenho mais como dar. E aí? Vou dar para vocês já uma ajuda próxima disso, para vocês darem aula para 2 turmas por dia. E aí? Aí todo mundo parou assim. Então tá bom, vamos contigo, a gente topa. Caramba, sério? Aí eu falei, então tá bom, vamos começar. Aí iniciamos as aulas no meio do ano passado, mais ou menos, que até a gente organizar, conversei com ele até, era entre o meio de março e início de abril que a gente foi organizando. Aí até montar estrutura, arrumar instrumento, virou o segundo semestre, a gente deu o start. Aí começamos... Formamos 46 alunos. 46 alunos entre teclado, violão e bateria, que foram as 3 turmas que nós abrimos. Dividimos em 2 horários, no mesmo dia de culto lá, que é terça-feira, no caso. E aí, quando acabou, a gente foi vendo o pessoal participando, você não tem noção de fato do que você está fazendo. Você só sabe das responsabilidades que você... Não consegue mensurar aonde vai chegar aquilo. Quando chegou o dia da formatura, que eu já estava... Foram 4 meses praticamente de aula, mas eu já estava exausto, porque é tudo novo. Você não é algo que eu tinha vivido ainda. E aí, quando a gente acabou a formatura ali na terça-feira, num dia de culto, no final do culto, que eu comecei a ver os pais chegando até a mim, queria te agradecer. Agradecer por quê? Não, porque meu filho só ficava no celular, só ficava no videogame, meu filho estava em depressão, quebrando as coisas em casa. E a música que você introduziu na vida deles através do projeto mudou
a vida do meu filho. Senhoras de 60 e poucos anos aprendendo a tocar teclado, saindo de lá tocando teclado, agradecendo. Bom. Gente, tem salvação pra mim. Tem jeito, música se aprende. De vontade de tocar música violão. Se aprende. Mas eu acho tão difícil o violão. Qualquer coisa se aprende. Tem gente que nasce com um dom. Eu, por exemplo, pega assim, eu né? toco e canto. Agora que eu tô estudando canto. Para cuidar da minha voz, Sim. porque como um instrumento. Mas eu nunca fiz aula de nada, então tudo que eu aprendi foi dom que Deus me deu, Cara, mas música se aprende, e a gente tem prova disso. Que depoimentos lindos. Aí eu falei, cara, agora eu entendi. Porque isso é algo que o dinheiro não paga. Se eu tivesse ali, nesses 46 alunos aí, tivesse ganho 10 mil reais, 50 mil reais que fosse, não pagaria você escutar de uma pessoa, ó, teu projeto transformou a minha vida. Talvez esse relato, ou vários desses relatos, nem teriam chegado até você. Nem teriam chegado. Aí eu falei assim, eu acho que agora a gente começou a caminhar para o lado correto daquilo que a gente quer viver. E o interessante, muitos adolescentes, né, da nossa própria igreja, da casa, que não participavam de nada. Só iam ali para a escolinha, para a salinha dia de domingo, e não tinha de fato um envolvimento, e a gente acabou integrando eles ao projeto, colocando eles para estudar também. E hoje eu estou até formando mais uma formação do louvor com esses adolescentes que estudaram com a gente do final do meados do ano passado até o início desse ano. Às terças-feiras, eles já tocam comigo. É uma igreja bem musical, né? Eu ministro com eles tocando dia de terça-feira agora. As crianças são a minha banda de terça-feira. A oficina deles é o próprio oficina culto. deles. Aí hoje a gente vai criar um grupo agora, já estamos montando ensaios periódicos com eles, uma banda com backing vocal, com ministro só de adolescentes, e aí você completo. Passando a dinâmica, e a gente como é ser um ministro. Aí já é uma escola ministerial. Aí a gente entra nesse projeto, nessa formação, a gente já tem uma ministração aos domingos, uma consagração com eles, introdução sobre o que é o louvor, o que é a adoração, o que é a música. Top. E aí o negócio está expandindo agora, nessa segunda etapa, que acaba nesse mês de junho. Nós tínhamos 3 professores, hoje nós temos 6. Cada legal. Um dos 6 com 2 turmas cada. E tudo gratuito. Tudo gratuito. A gente vai formar aí praticamente 100 pessoas. Antes da gente falar um pouquinho mais de você como cantor, como é que o pessoal querendo saber sobre esse projeto faz para conhecer? Então, entra no meu Instagram, que vai ser mais fácil do que... Fala pra ele. Que é o Mateus, com TH, Gripe. @Mateus Gripe Oficial. Gripe com 2 P's. Com 2 P's mudos. @Mateus Gripe Oficial. No meu Instagram vai ter um link lá na bio, que você vai ver lá o B&Do Music. O B&Do Music é esse projeto social, que também tem o Instagram do B&Do, mas você clica lá no meu... Seja e Faça Música. Muito legal. Que aí você clica lá e vai ser direcionado para o projeto. Aproveita porque nesse próximo mês agora, a gente está abrindo as inscrições para o segundo semestre. Então, segundo semestre de 2021, você que quer aí reativar o dom da sua música, corre lá. 100% gratuito. Mateus Gripe, com tudo isso, acabou também reativando sonhos, né? E aí retomou a sua carreira, que nunca deixou de lado, mas veio com um pouquinho mais de gás, né? Veio agora o Depender de Ti. Conta pra gente como é que foi esse processo. Deu realmente um up, né? Vamos dizer assim, porque eu comecei... Será que toda essa questão da oficina, do curso de música, isso... dá uma... Trabalhou mais em você? Sim, dá uma motivada, porque como eu disse, eu sempre fui um ministro de louvor local. Eu sempre conciliei as minhas agendas, as minhas ministrações, a agenda da minha igreja local. Isso é muito importante. Eu não deixo ser de uma igreja local. Eu não deixo a minha igreja local incompleta para ir ministrar em outra igreja. Não tenho problema nenhum com quem faz isso. Mas é você. Eu. Porque eu acho que para eu dar alimento para uma outra casa, a minha casa tem que estar bem alimentada. Então, quando eu saio, hoje nós temos mais de uma formação no Ministério de Louvor. Então, se eu precisar sair, fica uma formação completa, com banda completa, back, ministro, tudo legal na mesma linha. A gente tenta padronizar isso de todo mundo na mesma linha, para que a igreja não sinta falta, né? Então, eu sempre fui assim. Então, eu sempre conciliei. Eu nunca me dediquei 100%, não. Agora eu vou entregar o meu tempo total para a carreira e vou sair pegando tudo, não. Eu sempre equilibrei isso, porque eu não abro mão
da igreja local. Eu sou ministro de louvor, eu reconheço a cobertura que há sobre a minha vida, eu sei que eu tenho um pastor que ora por mim diariamente, que cuida de mim, que sempre que eu preciso tá ali, é um mentor, né? Nós temos reuniões aí semanais para falarmos sobre tudo, sobre o ministério, discipulado. Ele me cobra, coloca metas para a gente atingir a nível do ministério, das coisas. Então, assim, ele me ajuda a estruturar. Pastor eu sou sua fã, hein? Sou sua fã, não é de hoje, né? Tem outro amigo nosso lá que também que é lá da igreja, pastor, o nosso querido amigo DJ Marcelo Araújo. Verdade, DJ Marcelo cuida da mídia lá pra gente. Pastor Aio é um cara assim muito diferenciado. Muito, né? Muito. E esse cuidado é algo que você não encontra em qualquer lugar. Hoje a gente vê muita busca por números, crescimento, multiplicação, metas, e não é essa a questão. Então, relacionamento, eu percebo isso. Pastor, nada contra, acredito e acho que as igrejas em células são fantásticas, mas às vezes eu percebo que tem os líderes, não só em célula, mas igrejas que têm esse tipo de estrutura. O que acontece? Você tem vários pastores, tem o pastor dos jovens, dos adolescentes, pastor da intercessão, pastor disso, pastor daquilo, que são sublíderes, e tem o pastor da igreja. O que acontece? Tem as células, e aí vai tendo várias células, tem células aqui, que são divididas regionalmente ali na localidade. Me corrija se eu estiver errada. Porque eu já fiz parte de igreja que era em célula. E o que acontece? Essas pessoas, elas são muito bem fortalecidas com seus líderes, mas eu percebo que acaba que cria assim, uma cadeia que daqui às vezes não passa, às vezes não consegue chegar ao pastor da igreja, ter relacionamento. Até pela questão dos números. Do tempo também, do tempo, você pensa assim, o movimento celular em si, eu acho algo muito legal, essa questão de você ter o culto no lar, ter essa coisa toda, você poder aproximar, mas ao mesmo tempo gera também interatividade entre os irmãos, comunhão. É mais fácil você convidar alguém para ir para sua casa do que para ir para a igreja. Isso é verdade. É mais fácil um amigo seu que nunca ouviu falar de Jesus ou que não gosta, tem gente que não gosta de ir. Mas isso que eu tô querendo dizer, essa é a parte boa. Mas aí a questão pode esquecer é que o pastor, ele também tem, eu tenho que ter o cheiro, a ovelha tem que ter cheiro. E aí as pessoas às vezes não têm acesso. Porque ele mesmo não dá conta, às vezes em alguns lugares não dá conta nem de dar acesso aos próprios líderes. Chega um momento onde nem os líderes que às vezes têm acesso. É verdade. E aí a gente vive, e isso é muito legal, porque sempre, desde sempre, durante todos esses anos, antes de ser líder eu já tinha acesso ao pastoreio. E depois que eu me tornei líder, esse acesso, ele abriu ainda mais. Amplificou, porque ele faz questão dessas reuniões semanais, desse discipulado. E o legal, ele cuida de todas as áreas da nossa vida. Então vamos lá, como é que está o Ministério de Louvor? Como que está o Biendu? Como que tá a sua carreira? Como é que tá seu coração? Como que tá seu coração? Tá paquerando alguém? Já tem alguém em vista? Vai casar quando? Como que tá? Então, isso acaba, eu falo, cara, eu não posso perder. Cara, isso é fantástico. Isso pra mim é pastor. Esse acesso, eu não posso perder esse carinho. E é dentro disso que eu baseio a minha carreira. Porque a minha carreira, ela veio através da igreja. Não é a igreja que veio pra mim através da carreira. É ao contrário. Então eu tenho que ter essa base, eu sou alicerçado. Para sair domingo, tem que me avisar com antecedência para a gente fechar, combinar, organizar, senão eu não saio domingo para ministrar. Isso a gente vê que acaba sendo reflexo na sua questão musical, ministerial, né? O Mateus, ele é um cantor de igreja, a musicalidade dele respira a igreja, tem cheiro de igreja, as suas letras, né? Essa é a sua temática, acabou sendo assim por questão mesmo de convivência, ou você não determinou, quero que seja dessa forma? Não, foi então, consequência porque eu sou igreja. Eu nunca me vi, e isso durante muitas vezes, algumas pessoas que já caminharam comigo até me criticavam nessa questão, você precisa profissionalizar mais a sua carreira, você precisa se visualizar mais como artista, como cantor, como não sei o quê, porque as pessoas achavam que eu não
investia ou dedicava tempo para que o negócio acontecesse. Entendeu? Mas nunca foi isso. É porque não era a tua prioridade naquele momento. Não era a minha prioridade naquele momento. Haviam alguns empecilhos também para que a gente conseguisse caminhar dessa forma. E eu também, em momento nenhum, queria me desligar daquilo que eu acredito como verdade. E aí agora, naturalmente, está acontecendo. Está acontecendo. A gente está cuidando da carreira, da artística, daquilo que a gente tem que fazer. Continuo fazendo aquilo que eu amo, que é ministrar para a igreja. Eu tenho até um seminário que eu levo a alguns ministérios de louvor, que é para ministério de louvor local, levando esse entendimento, essa importância da gente ser parceiro de altar do nosso pastor, da gente entender o que a gente está fazendo, porque assim, nós somos igreja. Então, quando eu vou ministrar numa igreja, e é isso que eu te falo que é uma consequência. Por isso que quando eu escrevo uma canção, quando eu penso em um arranjo, você também é quando alguém me manda, também sou compositor, que eu penso em algum arranjo, alguma coisa, eu penso, cara, se eu soltar esse refrão, a igreja vai cantar comigo? Será que se eu ensinar, vai pegar? É reflexo do que você vive, né? Porque não adianta assim, todo artista, ele sonha. Se eu falar pra você que eu não sonho. Todo mundo cantar minha música. Todo mundo cantar minha música, saber que minha música tá tocando em todas as rádios isso é bacana. do Brasil, que o YouTube tá com uma visualização legal, tal, que as pessoas estão seguindo, isso é legal. Porque é a parte sua humana que é a consequência do seu trabalho. E a gente quer viver isso é o resultado da nossa dedicação. Mas pra mim tem algo a mais. Entendeu? Se a igreja não se identificar comigo, eu perdi a minha essência naquilo que eu vejo, que eu quero viver. Porque eu sou igreja. E a igreja tem que participar. Tem que chegar lá, a igreja fala assim, caraca, o Mateus tem Deus, a música do Mateus tem Deus, a música do Mateus pega, a igreja com algum canta, testemunho, falar alguma coisa pra você. Isso. Então, essa é a minha visão. Entendeu? Em relação às coisas e a minha missão. E aí a gente tenta equilibrar dentro disso tudo. Eu sei que tudo é uma consequência. Eu tenho a tranquilidade no meu coração que a minha parte eu faço em relação a tudo dentro daquilo que eu posso. E Deus ele vem sustentando e vem fazendo de outras formas durante o período que eu estou me dedicando a todas essas coisas. De março para cá, diversas coisas aconteceram na minha vida que eu não esperava. Muitas coisas mudaram, muitas coisas deram um up e assim, eu não esperava. Eu literalmente vivi porque eu fiquei aí uns 2 anos, um pouquinho antes da pandemia. E durante toda a pandemia, batendo em portas, fazendo contato, tentando acontecer. E não ia. E quem estava do lado olhava e achava assim, pô, parece que ele não tá fazendo. E não era, eu tava fazendo. E aí, quando se encerrou um ciclo e começou outro, as coisas pegaram e vieram. Eu falei assim, cara, agora a palavra está se cumprindo na minha vida, que as bênçãos estão correndo atrás de mim, não eu atrás das bênçãos. As bênçãos te alcançariam. Porque eu estava correndo, fazendo com a minha força, tentando realizar. E aí, em um momento que eu não esperava, as coisas começaram a acontecer. Eu falei assim, então é isso. Vamos dedicar para que a gente consiga realizar isso. E tô feliz, as coisas estão rolando. A depender de ti, né? Como você perguntou. Foi lançada agora. Já recebi muitos testemunhos norte, nordeste, pelo Instagram. As pessoas falando que a música chegou, que abençoou. Nesse momento difícil, né? Como a gente falou, muitas pessoas deprimidas, oprimidas, desempregadas, perderam familiares. Um caos, um cenário de caos. E Deus me abençoou, nos abençoou com essa ferramenta, que é a música. E aí, com essa canção, a gente tem abençoado vidas, tem tocado corações. E essa é a minha missão. O Biendu é para transformar vidas. A carreira do Mateus Gripe é para transformar vidas através da música. O meu ministério é para fortalecer vidas ali dentro da igreja, colocar as pessoas entendendo o privilégio que é servir, o privilégio que é você ser chamado por Deus para ter a responsabilidade de ser um ministro de louvor, seja ministro conduzindo a congregação, seja ministro ali como um back, como um guitarrista, como um baterista.
você entender o seu chamado, o seu serviço e saber que isso é um privilégio. Então eu vivo isso com muita alegria. Se eu puder, eu ministro, eu toco, eu canto todo dia, porque eu amo fazer isso. Bom, a gente está chegando, antes de chegar aos momentos finais aqui no nosso podcast, eu quero saber, a gente recebeu aí esse lançamento recente, Depender de Ti. Quais são os próximos passos do Mateus? O que você está preparando dos seus lançamentos? Você vai fechar um EP? Conta para a gente. Então, muito legal, Claudinha, essa sua pergunta, porque ainda agora eu estou na dúvida agora se é final do mês de junho ou se é início de julho. Eu acho que é no final... Enfim, nesse primeiro semestre, até o fim do primeiro semestre. Até o fim do primeiro semestre nós já aí? temos uma canção e um lyric já praticamente prontos pra gente soltar para vocês. Show! Que já é o próximo lançamento agendado. E estamos produzindo aí um collab, uma canção nova. Tô sabendo que tem aí. Uma canção nova. E que collab, hein? Com um grande amigo que eu conheci também pessoalmente, de trocar ideia agora, né? Há pouco tempo, essas conexões. E tive o prazer de escrever uma música junto com ele. Pode falar? Estamos, o que você acha? Conta, dá spoiler ou não dá? Pode falar. Dá spoiler ou não dá? Produtor. Vamos lançar uma canção aí com o querido Diego Carter. Top. Diego Carter é um amigo. E estamos aí já na pré-produção dessa música. Música vai ficar top, hein? Muito em breve vocês vão ter acesso aí a essa canção. Provavelmente vai ser o próximo lançamento depois dessa que a gente tem para os próximos dias aí. Se tudo correr bem. Que legal. Né? Porque também a gente está agendando aí de acordo com os lançamentos do Carter ali pela Sony, essa coisa toda. E provavelmente, depois dessa canção, a próxima já é essa parceria desse collab aí com o Diego Carter. Show. Bom, pandemia mexeu com o cronograma de muitas pessoas, mexeu com vida, com família, com projetos. E você disse, né, em 2020 você deixou parado algumas coisas, as coisas não andavam, e quando você menos esperou, andou em 2021. O que você tem planejado ainda para esse ano? E o que você pretende ainda colocar diante de Deus para, de repente, sair do papel? Tá aí, você quer fazer e ainda não rolou. Olha, eu vou te dizer, eu sou um cara muito sonhador. Eu tenho muitos desejos e sonhos e planos para acontecer. Para esse ano já planejado, né, a gente vai completar esse EP dessas canções que a gente vem lançando. Depender de Ti, que saiu agora, A Digno de Ser Louvado, que saiu antes, A Caminha Comigo e A Viver por Ti, que é a próxima que sai agora. Todas essas canções fazem parte de um EP e nós vamos fechar esse EP. E junto a isso também vem essa novidade desse collab com o Carter. Temos aí 5 clipes já programados para gravarmos. Não sei se vamos lançar todos agora já em 2021, mas nós já temos 5 clipes agendados para gravarmos. E aí vocês vão saber, o trabalho não para. E eu ainda pretendo para 2022, encerrando esse ciclo de 21, a nossa ideia é expandirmos o Biandu ainda mais. Top. Minha ideia é chegar em outros polos, em outros bairros, em legal. Outras igrejas e colocarmos o projeto para funcionar lá também. Que bacana. Então a gente já tem, isso já está planejado, esse já é um sonho que eu tenho buscado a Deus. Deus envia recursos, envia patrocinadores, pessoas, conexões para que a gente consiga sustentar esse ciclo, dar lá a ajuda de custo para o professor poder se locomover para estar. Justo, inclusive. Tudo tem um custo, os equipamentos, o que a gente comprou de bateria praticável, as coisas para colocarmos lá na nossa igreja, que graças a Deus já tinha uma estrutura de salas, tudo mesas e cadeiras, ar-condicionado. Então a gente tem uma estrutura confortável, com distanciamento, mas a gente quer ir além. Quer ampliar, né? A gente quer ampliar. Bom, antes de você dar suas redes sociais e a gente encerrar, aproveita então para quem quiser saber mais sobre o Biandu, de repente quiser ajudar, né? Você patrocinador, você que gosta de investir em projetos sociais, como é que faz? Então, Claudinha, entra onde? Lá no a seu gente perfil, pode né? entrar no meu perfil e ali você pode me mandar no meu direct ali pessoal, tem acesso... Fala de novo o arroba. @Mateus Gripe Oficial. Mateus com TH e Gripe com 2 P's mudos. @Mateus Gripe Oficial.
Lá você tem o link do Biendu, você tem o link do meu WhatsApp, você pode me chamar ali pelo direct. Nós aceitamos qualquer tipo de parceria a nível de patrocínio. Pode ser uma loja de música para ceder alguns instrumentos para a gente colocar lá para a escola, que tem alguns instrumentos que nós ainda não temos. Então, os alunos eles têm que levar os instrumentos para fazer a aula, exceto bateria. Para quem não tem, né? Exceto bateria. Mas a gente tem um extra lá para poder ajudar, emprestar para um aluno fazer a aula ali, né? Então você pode nos ajudar com instrumentos musicais, você pode nos ajudar com valores mensais durante o período do curso, renováveis ou não, ou seja, nós temos 4 meses de aula, paramos um mês para outras inscrições, começamos mais 4 meses, então de 4 em 4 meses você pode ajudar mensalmente com o valor que você puder para nós repassarmos para essas coisas. Bom, tá aí. Os professores, tudo. Então, se você quiser e puder ajudar e abençoar esse projeto, entre em contato comigo que você vai ter o feedback do tanto de vidas que a gente está transformando através da música, e tenho certeza que vai ser muito gratificante para vocês, assim como está sendo para mim. E querendo saber mais sobre Matheus Gripe, é só acessar as plataformas digitais, a música tá lá, e conhecer mais sobre esse grande artista e homem de Deus. Matheus, muito obrigado por estar aqui com a gente. Fala comigo de volta a qualquer momento. Manda seu beijão aí para todo mundo. Gente, um beijo. Cláudia, prazer estar com você. E, gente, segue lá, @Matheus Gripe Oficial, e curta o nosso trabalho, manda para todo mundo e seja abençoado. Beijo. Tamo junto, até a próxima. Isso aí, não esqueça de seguir as redes sociais do Garagem do Gospel, meu também, Cláudia Matos, oficial, Matos com 2 T's. A gente volta a qualquer momento com mais uma super entrevista aqui no nosso podcast.